Por que ninguém fala sobre essa verdade desagradável? E quanto aos árabes e muçulmanos que compraram e venderam escravos africanos por séculos antes da chegada dos britânicos e continuaram fazendo isso até o século XX, até que os britânicos e franceses tentaram acabar com isso? Veja o que acontece quando um historiador britânico de verdade é desafiado na Cambridge Union sobre o Islã e a história da Grã-Bretanha. Dá uma olhada. Gostaria de passar a palavra e dar as boas-vindas a Rafe Hadel Manku para tomar a palavra. Rafe é autora, apresentadora e historiadora especializada em instituições britânicas, monarquia e reinos da Commonwealth. Da BBC à ABC, Rafe é uma comentarista bem conhecida na mídia nacional e internacional. Ela é curadora do Royal Canadian Heritage Trust e pesquisadora sénior no New Culture Forum. Rafe, a palavra é sua. Certo. Segunda rodada. Estive do lado vencedor em todos os debates, menos um, na Universidade de East Sussex ao longo dos anos. Mas acho que este pode ser diferente. Vamos ver como nos saímos. É um grande prazer ser convidado de volta a esta ilustre Câmara e ver a casa tão cheia e um público muito entusiasmado, para não dizer enérgico, aqui hoje. Já faz 7 anos desde a última vez que estive aqui e os campi universitários e esta Câmara eram bem mais silenciosos naquela época. E sem dúvida, um dos fatores que contribuíram para esse aumento da paixão é a emoção que envolve temas como colonialismo e império. E digo isso também como filho do império. Mas sabe, nos últimos meses vimos a questão da escravidão e do colonialismo se expandir para além dos campi universitários, como vimos agora, é claro, de Barbados à Jamaica. Caribenhos proeminentes também estão pedindo que a Grã-Bretanha pague reparações pela escravidão e pelas consequências do colonialismo. E, Sra. Presidente, se estivéssemos engajados nesse debate em 1807 ou 1833, provavelmente eu teria mudado de lado para apoiar a moção oposto. Porque, é claro, as vítimas dos horrores terríveis da escravidão estariam vivas e mereceriam indenização. Mas não estamos em 1807, não estamos em 1907, nem mesmo em 2007. Já se passaram mais de 2 séculos desde que a Grã-Bretanha liderou o mundo como o primeiro império da história a abolir a escravidão. E o direito às reparações morreu há muito tempo. Porque reparações são, fundamentalmente, questões de responsabilidade civil. O objetivo das indenizações, da restauração, da reparação é restaurar a vítima, o escravizado, à posição em que estavam antes do dano ocorrer. A escravidão, apenas a vítima real pode receber indenização, não seus descendentes. E aí está o problema, porque cerca de 6 ou 7 gerações separam os que estão vivos hoje de seus ancestrais escravizados pelo Império Britânico. Mas ainda não. Muito obrigado. Embora seja inegável que os escravizados do século XIX sofreram horrores indescritíveis, de que maneira isso pode levar alguém a concluir que seus tataranetos também são vítimas e merecedores de reparações? Pelo contrário, do Reino Unido ao Caribe, os descendentes de escravizados hoje têm uma qualidade de vida muito melhor e superior do que teriam se seus ancestrais tivessem permanecido na África. E isso é um fato indiscutível. Se me deixar continuar, vou-te dizer porquê. Mas primeiro, eu te pergunto, um descendente de escravo tem legitimidade ética para se beneficiar dos sofrimentos dos ancestrais? E quem deveria pagar? É ético que uma pessoa inocente hoje seja responsabilizada pelos pecados de seus antepassados? Agora, a CARICOM, que é o órgão caribenho que está pedindo reparações, quer que os contribuintes britânicos paguem. Mas porquê? De uma população de milhões, havia apenas 3.000 proprietários de escravos na Grã-Bretanha. A grande maioria da população da Grã-Bretanha descende de pessoas cujas vidas eram de extrema pobreza e dificuldades, trabalhando em condições desumanas semelhantes à servidão. Porque eles, como contribuintes, deveriam pagar reparações. Ainda não é o momento. Obrigado. Agora, 16% da população britânica nasceu no exterior. Porque elas pagariam reparações. E os descendentes de escravos na Grã-Bretanha hoje? Porquê quem é de Trinidade e Tobago aqui pagaria reparações a pessoas da Jamaica? Por outro lado, porque a demanda por reparações está sempre focada e enquadrada em termos da Grã-Bretanha? Porque nenhum ativista está pedindo reparações dos Estados africanos que foram igualmente cúmplices na escravidão?
Eles não deveriam pagar reparações. Eles forneceram os escravizados que foram transportados pelo oceano e milhões de outros escravizados foram mantidos em escravidão na África por outros africanos, assim como estavam sendo transportados pelo Atlântico. Por que ninguém nunca fala sobre essa verdade desagradável? E quanto aos árabes e muçulmanos que compraram e venderam escravos africanos por séculos antes da chegada dos britânicos e continuaram fazendo isso até o século XX, até que britânicos e franceses tentaram acabar com isso? E o que dizer sobre a escravidão que ainda existe hoje? A Organização Internacional do Trabalho diz que atualmente aproximadamente 7 em cada 1000 africanos são escravos. 10 milhões de pessoas. Em 2017, a CNN informou que centenas de escravos são vendidos toda semana na Líbia. Tanta energia é dedicada às reparações históricas e à situação histórica dos escravos. Eu seria mais receptivo a esse argumento se as pessoas ativamente buscando esse caminho, se manifestassem com a mesma veemência. Sobre, com certeza, as situações muito mais horrendas dos escravos de hoje, onde há mais escravos atualmente em cativeiro, em escravidão, do que cruzaram o Atlântico. Então, cadê os protestos na frente da Alta Comissão da Nigéria? Onde estão os protestos em frente às embaixadas do Níger, que tem 800 mil escravos hoje? E quanto ao Mali, Chad, Sudão e Camarões? É quase como se houvesse uma motivação oculta por trás do pedido de desculpas e reparações exclusivamente do Reino Unido. Até onde devemos ir? Eu adoraria, faria isso mais tarde, normalmente, mas agora estou entrando no ritmo. E até onde devemos levar isso? A Grã-Bretanha deveria buscar reparações pelos escravos da barbárie? 1 milhão de europeus, ao mesmo tempo em que africanos estavam atravessando o Atlântico. 1 milhão de europeus foram escravizados pelos Estados Otomanos de Marrocos, Argélia e Tunísia. Isso continuou, mesmo após os britânicos abolirem o tráfico de escravos. A Grã-Bretanha deveria pedir reparações ao norte da África? Claro que não. É hora de seguir em frente. E nós também devemos fazer isso. Vamos deixar a escravidão de lado e ampliar a visão para o colonialismo em geral. Que desvantagem o colonialismo realmente causou para aqueles que vivem nas antigas colónias britânicas do Caribe? E desvantagem em comparação a quem? E isso volta ao ponto que você perguntou. A maioria das antigas colónias do Caribe agora são países de renda média bem-sucedidos. O PIB per capita das Bahamas é maior do que o de Portugal e é comparável ao da Espanha e da Itália. Você nunca ouve isto, não é? Barbados, Antigua e Barbuda, São Cristóvão e Nevis e outras antigas colónias britânicas escravistas têm classificações mais altas no Índice de Desenvolvimento Humano da ONU do que o Brasil, o México ou muitos outros países sul-americanos de língua espanhola. Como o Império Britânico prejudicou as nações caribenhas? Isso não está claro para mim, mas vamos testar isso mais a fundo. E vamos olhar e comparar as nações do Caribe com a África Ocidental moderna, as terras natais originais dos escravizados levados ao Caribe, para ver como é a vida lá. O PIB per capita no Benin é de $1.430. Em Barbados é de $17.000, mais de 10 vezes maior. A expectativa de vida no Benin é de 62 anos, em Barbados é de 79. Em vez de enviar cheques para áreas ricas do mundo, por que não focar em países e regiões que realmente são pobres e precisam de ajuda? Ajuda financeira sem estar ligada a supostas tentativas de aliviar a consciência. Não poderia estar mais claro. Embora a escravidão fosse abominável para os escravizados, se tivessem ficado na África, a vida de seus descendentes hoje seria indiscutivelmente pior. Então, exatamente pelo que a Grã-Bretanha está sendo solicitada a pagar reparações, porque a Grã-Bretanha não foi o primeiro império na África, na Índia, nas Américas, mas foi o mais benigno. E os benefícios disso superam em muito, por exemplo, os dos impérios islâmicos e indianos que dividiram a Índia, do Império Ashanti, do Reino do Dahomey, e todos os centenas e milhares de escravos que eram sacrificados ritualmente todos os anos no Benin. E os bronzes do Benin foram mencionados. Os bronzes do Benin celebram quem realmente tinha escravos. Por isso, entendo o protesto contra a estátua de Colston. Por que celebram os bronzes do Benin se eles também homenageiam donos de escravos? Sim, por favor. Você está certo. 40% do orçamento foi usado para libertar escravizados, pagando seus proprietários. Mas na prática, a abolição do tráfico de escravos
só ocorreu por isso. Para muitos dos 3.000 proprietários de escravizados, era a sua única fonte de renda e investimento. Isso nunca teria sido aprovado no Parlamento. Não, mas é preciso ser factual e prático. Para abolir a escravidão, concessões foram necessárias. Foi assim que ocorreu. O tráfico de escravos não impulsionou a Revolução Industrial e foi abolido cedo demais. Apenas 5% do PIB estava ligado ao tráfico de escravos. Então, por que estamos pedindo desculpas pela Grã-Bretanha? Estamos pedindo desculpas à Grã-Bretanha por introduzir políticas de nutrição e armazenamento de alimentos que levaram à redução das crises de fome no subcontinente. Já que a cada 40 anos havia uma fome na Índia, a população da Índia saltou de 170 milhões para 450 milhões durante o período do Raj. Por causa da medicina, saúde e padrões nutricionais adequados, além do armazenamento de alimentos, melhoraram em relação ao passado. Nunca houve na história da Índia um crescimento populacional tão grande. Não podemos esquecer o papel da Grã-Bretanha nos direitos das mulheres, já que o Império Britânico contribuiu para o avanço das mulheres na África e na Índia. Porque a história da Índia tem forte opressão feminina. Foram os britânicos que aboliram o sati, a queima de viúvas na pira funerária de seus maridos. Foram os britânicos que acabaram com o infanticídio de meninas. E foram os britânicos que permitiram que viúvas hindus se casassem novamente. Sinto muito se você não gosta dos fatos, mas fatos são fatos. As universidades foram trazidas para a África e para a Índia pelos britânicos. Não haverá nenhum sistema de legislaturas democráticas nessas regiões. Como Steven Pinker escreveu, sociedades pré-estatais, antes da chegada do Império Britânico, eram, em média, bem mais violentas que até os Estados modernos mais brutais. Então, embora muitos erros tenham sido cometidos nos séculos XIX e XX, o sucesso moderno das ex-colónias britânicas, hoje, no século XXI, se deve, em grande parte, à herança colonial que receberam. A língua inglesa e o common law, que lhes permitiram se tornar protagonistas globais, suas instituições cívicas, a polícia, as forças armadas, o serviço público, o judiciário, o parlamento, as universidades, em toda a região do mundo que você vai. As colónias britânicas são as que têm mais probabilidade de serem as mais desenvolvidas, as mais ricas e as mais democráticas. Portanto, não tenho objeção em me opor à moção desta noite, mas gostaria de encerrar citando o grande ativista negro dos direitos civis e socialista Bayard Rustin, um amigo de Martin Luther King Jr. e destinatário póstumo da Medalha Presidencial da Liberdade, concedida por Barack Obama, que disse: se meu bisavô colheu algodão por 50 anos, então talvez ele mereça algum dinheiro. Mas ele já morreu e se foi e ninguém me deve nada. Obrigado. Adoro este vídeo. Ele está dando aos estudantes de Cambridge uma lição inesquecível. Que eles não fazem parte de um império do mal. O Império Britânico não é tudo isso que dizem. Sim, houve alguns problemas. Também existiram problemas no tráfico de escravos islâmico e em outras ações dos países do Oriente Médio. Mas eles nunca se autoavaliaram ou tiveram que fazer um referendo. E ainda assim, desde então, a Grã-Bretanha mudou completamente. E eu acho que os estudantes britânicos precisam ouvir que eles não são o maior mal do mundo. E eles deveriam, não carregar esse ressentimento. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Se você acredita no que fazemos aqui no Jewish Uncensored, considere nos apoiar de algumas maneiras diferentes. Você pode nos apoiar financeiramente acessando buymeacoffee.com/JewishUncensored. Você também pode acessar nossa nova loja de produtos, israeluncensored.com, onde acabamos de lançar vários itens novos. Além disso, para ter acesso a conteúdo exclusivo, você pode ir até a aba de assinaturas neste canal e se tornar membro por lá. E por fim, você pode compartilhar este vídeo com familiares e amigos para espalhar essa mensagem pelo mundo. Muito obrigado pelo seu apoio.